E aí, pessoal, belezinha com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução ao estudo das classes gramaticais. Nós vamos reconhecer a função morfológica básica de cada uma das 10 classes e ainda de quebra, vamos aprender a identificar corretamente a função gramatical de uma palavra no contexto. Vem comigo após a vinheta. Bem, pessoal, agora sim começamos nossa aula. Professor Vitor aqui com vocês, acompanhando de pertinho, na naturalidade, na boa aqui, sem editar. Vamos seguir com a nossa aula aí. Então, gente, primeiramente, quero pedir, se vocês gostarem do vídeo aí, vocês darem um like legalzinho aí pra gente no final do vídeo e também se inscreverem lá no canal, beleza? Vamos começar a nossa aula então. Bem, como eu já adiantei para vocês lá, nossa missão aqui hoje é falar das classes gramaticais, que também são chamadas de classes de palavras, né, gente? Lá no comecinho, se eu não me engano, eu falei classes de palavras, beleza? São a mesma coisa, tá ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero apresentar essa palavrinha aqui para vocês. Bem, gente, todo mundo sabe aí que professor de português é meio doidão, meio maluco com as coisas aí, tá? Tô falando da minha parte, tá, gente? Mas a gente costuma brincar aí, já que a gente mexe com o reino das palavras aí bastante, a gente costuma criar algumas palavrinhas para fazer com que a gente lembre de conteúdos mais volumosos, assim, quando a gente tem muita coisa para lembrar, a gente cria algumas palavrinhas, aí como vocês estão vendo agora. Essa palavrinha aí, ó, lendo de cima para baixo, vocês vão ler aí, papivacans, certo? Aí vocês vão falar, nossa, que palavra esquisita, existe um dicionário? Não, gente. Essa palavra aí, ela foi criada com as iniciais das 10 classes de palavras que nós temos na nossa língua. Tranquilo? Isso daí vem desde a época de que eu trabalhava com o professor Wanderson Cagliari, um abraço lá para ele, ok? Vamos relembrar quais são essas classes de palavras então? Agora, vamos lá. Ó, pronome, adjetivo, preposição, interjeição, verbo, advérbio, conjunção, artigo, numeral e substantivo. Aí você fala, ah, Vitor, que legal, vou precisar fazer essa mágicazinha, então, lembrar das papivacans. Gente, é sempre bom você se situar, é sempre bom você lembrar, você se situar aí nos contextos de modo geral, quando você pegar uma atividade pela frente ou uma prova. Mas o básico mesmo, e é o que a gente vai fazer aqui hoje na nossa aula, é a gente, primeiro, entender por que a gramática fez essa divisão aí em 10 classes, pegou todas as palavras da nossa língua e dividiu em 10 classes. E segundo, é a gente entender como que a gente identifica essa classe de palavra, a função básica dela dentro de um contexto. Então, isso é fundamental para que você lide bem com as classes gramaticais aí. Tudo bem? Vamos lá então. Primeiro vamos para o que eu chamo aqui de princípio da organização. Vamos entender? Vamos pegar essa imagem aqui, ó, que legal. Aí, ó, acho que todo mundo identificou. Isso aí é a famosa cômoda, né? A antiga cômoda. Nem sei como é que o pessoal está chamando isso, mudou o nome do armário, como é que é. Se é só organizador, né? Que eu já ouvi falar, organizador também, sei lá. Mas na minha época era cômoda. Eu sou antigo, gente, fazer o quê? Na minha época era cômoda. Então, perceba que não é à toa que essa cômoda aí tem 10 gavetas. Assim também são as 10 classes de palavras. Será que relação que o professor Vitor vai fazer dessa cômoda com as 10 classes de palavras? Vamos pensar primeiro o seguinte, já que eu coloquei o princípio da organização, vamos pensar o seguinte. Se você tem uma cômoda para organizar suas roupas, é claro, você não vai misturar tudo em uma gaveta só. Você vai fazer o quê? Ah, eu vou colocar blusa de frio em uma gaveta, eu vou colocar as minhas calças compridas em outra gaveta, vou colocar cueca em outra gaveta, meia em outra gaveta, né? A roupa suja que é escondida da minha mãe, vou colocar numa gaveta secreta. Doideira. Tá? Mas eu sei que isso acontece, viu? Então, gente, por que eu estou trazendo essa imagem aí da cômoda para cá? É porque as classes de palavras, para mim, elas funcionam desse jeito aí. Você abre a gavetinha da classe de palavra que você precisa naquele momento, como se você tivesse necessidade daquela roupa lá naquele momento. Ah, fez frio, estou com necessidade de blusa de frio, então eu vou abrir a gaveta da blusa de frio. Aí você vai lá e abre aquela gaveta. A mesma coisa funciona com as palavras, tá? Da mesma forma funciona com as palavras. Você vai usar
aquela palavra que te serve naquele momento em que você está construindo ali os seus enunciados, realizando a sua comunicação. Beleza? Dessa forma, em algum momento você vai abrir a gavetinha do pronome, quando você quiser substituir ou acompanhar um nome. A gente já vai ver as funções básicas, morfológicas básicas, como eu falei com vocês, de cada classe de palavra. Tá? Você vai, se você quer caracterizar um nome, você vai usar o adjetivo. E assim por diante, gente. Então, lembrem-se dessa imagem aqui, ó, para você lembrar dessa questão, desse princípio básico aí das classes de palavras. Você vai utilizar a classe de palavra, o tipo de palavra que você precisa naquele momento, de acordo com a função morfológica básica daquele tipo de palavra, daquela palavra que você vai usar na sua frase, oração, texto, enfim, tá? E para mim, isso é o mais importante. É lógico que cada uma das classes de palavras, vou colocar todas aqui logo, gente, cada uma das 10 classes de palavras, ela vai ter suas peculiaridades, classificações, e daqui e dali, tá? A gente vai estudar isso? Sim. Vai ter que aprender isso? Também, tá? Mas para mim, o básico é você saber a função morfológica básica. O que é função morfológica? A gente já vai ver ali, tá bom? Tudo tranquilo até aqui? Espero que sim. Continuando nossa aula, então. Ó, agora sim, nós vamos reconhecer a função morfológica básica. Eu queria que vocês lembrassem, tá? Que função morfológica, essa palavra morfológica, ela vem de morfo, que significa forma, tá? É lógico que isso aqui está envolvido, gente, desde o começo, desde o início do estudo das palavras, onde a gente vai estudar lá o processo de formação de palavras, vai aparecer lá também, vocês vão ver aquilo lá como morfologia também. Mas a morfologia chega até aqui, as classes de palavras, porque a gente ainda está lidando com a palavra na gramática, na língua portuguesa, beleza? Então, quando você perceber lá na sua prova, tiver a pergunta lá, qual é a função morfológica da palavra? Tem a função sintática e tem a função morfológica. Qual é a função morfológica da palavra? Você vai apresentar, você vai indicar a qual classe de palavras ela pertence. Essa é a função morfológica da palavra. Então, vamos lá. A primeira já está aqui, ó, acompanhando aqui as papivacans, que estão ali, tá? Aprendemos, tem que usar, gente. Desse jeito aí. Coloquei assim bem resumidinho, grosso modo, a função morfológica básica de cada uma. Vamos lá para o vídeo não ficar muito extenso. Pronome, ele faz o quê? Substitui ou acompanha os nomes, de modo geral. O que o adjetivo faz? Ele dá características a esses nomes, ele caracteriza os nomes, né? Qualidades, defeitos e tal. Tem gente que fala que são só qualidades. Isso não está correto, gente. Né? Porque aí outro dia, ainda, gente, desculpa aqui, fazer esse parênteses aqui na aula, mas um aluno me falou assim, professor, mas tem qualidade negativa. Aí eu acho que já passou aí para figura de linguagem, não é o nosso caso. Então, se a gente pega característica, engloba tudo. Preposição faz o quê? Une as palavras, conecta, liga as palavras. A interjeição, ela vai fazer o quê? Ela representa as ações súbitas, beleza? Um susto que você teve, caiu um martelo em cima do seu dedo, nem me diga o que você fala, porque, pelo amor de Deus, eu acho que não deve ser uma coisa bonita, não. O verbo, gente, eu sou o maior puxa-saco do verbo, tá? Para mim, é a classe gramatical por excelência. Tá aqui o verbo, ó. Representações, estados, desde que não seja Espírito Santo, Rio de Janeiro não é esse tipo de estado, tá? Pelo amor de Deus. Fenômenos naturais também. O advérbio. O advérbio vai fazer o quê, gente? O advérbio vai acompanhar os verbos de maneira básica. Depois a gente vai esmiuçar, logicamente, essa classe de palavras aí. A conjunção, ela une orações. Enquanto a preposição só vai unir palavras, a conjunção, ela une orações. O artigo, ele faz o quê? Ele determina ou indetermina os nomes. E o numeral? O numeral vai fazer o quê? Quantifica ou posiciona os seres. E por último, o nosso substantivo nomeia todos os seres reais ou imaginários. Então aqui você tem um resumo das funções morfológicas básicas de cada uma das 10 classes de palavras, ok? Mas agora, gente, é o seguinte, ó. O que a gente vai ver agora? Vai ter pulo do gato hoje? Vai ter pulo do gato hoje, gente. Então, a gente vai reconhecer agora qual é o pulo do gato. Bem, gente, o pulo do gato é o seguinte, tá aqui, ó. É sempre o que eu falo, que eu pego no pé da galera, lá no começo da aula, ou no meio, enfim, qualquer parte da aula, o tempo todo eu tô pegando o pé. O meu apelido vai ficar chulé daqui a pouco. Tá? Eu pego no pé da galera para fazer a coisa de maneira correta, gente.
sabe? Tem muita coisa já mal feita nesse mundo, então vamos estudar aqui, vamos fazer as nossas análises gramaticais, sintáticas lá, de maneira correta. Então vamos pensar direitinho, a gente tem que ter uma visão linguística sobre a questão, beleza? Então, aqui ó, essa plaquinha aqui diz tudo, ó, a função morfológica de uma palavra sempre é determinada pelo contexto, ou seja, a frase em que está a palavra, a oração em que está a palavra, o texto, de modo geral, em que está a palavra, beleza? Então, grave isso aí, põe na sua cabeça. Para isso, para a gente confirmar isso aí, eu fiz o quê? Eu preparei aqui um testezinho para a gente fazer. Vamos lá, então. Vamos começar o nosso teste aí. O nosso teste começa com essa perguntinha aí. Qual é a função morfológica da palavra cozinha? Pensou aí? Pensou? Ó, palavra simples, cozinha. Legal? Vamos lá. Vamos ver o que você pensou aí. O que passa pela sua cabeça aí. Eu acredito que passou isso aqui primeiro, ó. Vamos lá. Colocando nesse exemplo aqui, ó, a cozinha está arrumada. Ok, gente? Tranquilo esse exemplo aí? Nesse exemplo aí, eu acredito que todo mundo já reconheceu que cozinha é o nome de um lugar da casa, tá? Então, a gente sabe ali que nome, tá? Qual é a classe de palavra que nomeia todos os seres? Ah, Vitor, mas como da casa é um ser? De modo geral, gente. Qual é a classe de palavra que faz isso, então? É o substantivo. Beleza, então quer dizer que cozinha é substantivo, mas é substantivo, gente, aqui nesta oração, aqui nesta frase, nesse contexto, nesse pequeno texto, é aqui. Será que ela vai ser, essa palavra cozinha vai ser substantivo em todas as situações? Pois é. Analise para mim. Agora eu peço para você analisar aí. Ela cozinha bem. E agora? Você acha o quê? Tem nada a ver, né? Então, o que aconteceu aqui? Agora, a palavra cozinha é verbo. É verbo, gente. Porque aqui, na segunda frase, no segundo exemplo, cozinha representa a ação de cozinhar. Então, tem nada a ver com nome. Não é nome. Ok? Eu acho que ficou provado aí, né? Ficou confirmado aí que o que determina a função morfológica de uma palavra não é a própria palavra em si, não está nela essa resposta, e sim no contexto, ou seja, na frase ou na oração. Ok, gente? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Espero que você assista aos outros vídeos lá do nosso canal e até a nossa próxima aula.